Oi, pessoal! Hoje é sexta-feira e eu tô fazendo um bolo de cenoura, que é o meu preferido. Gente, vocês querem me ver feliz? É bolo de cenoura. Não tem nada mais que eu goste do que bolo de cenoura. E aí, de sexta-feira aqui em casa eu sempre faço alguma coisinha, sabe? Um bolinho, torta. Sexta-feira é um dia bem gostoso por aqui. E aí, deixa eu acender a luz. Enquanto eu tô mexendo o meu doce, o bolo já tá no forno e eu tô fazendo o brigadeiro. Eu quero conversar com vocês sobre o meu processo de luto, como tem sido, né? Vocês viram que eu postei aí, né? Que eu perdi a minha bebezinha com 34 semanas, 8 meses, né? E eu tô aqui fazendo esse bolo e eu lembrei do dia que eu cheguei em casa depois de tudo ter acontecido, né? Depois de ter recebido alta do hospital, o dia que eu cheguei em casa foi um dia bem triste, sabe? Porque a gente veio embora sozinho, né? Sem ela junto. Então, assim, foi muito difícil. E sim, teve que fazer o sepultamento, tá? Teve que, pra quem tem dúvida aí, a gente teve que fazer sim o sepultamento por conta do tamanho, né? Tamanho, peso, então aí foi necessário fazer o sepultamento. E aí, o dia que eu cheguei em casa, eu me prostrei com certeza, né? Lá na cama e tal. E aí no dia seguinte, eu lembro que eu vim pra cozinha e eu fiz um bolo de cenoura também. E eu fiz o bolo chorando. Eu chorei muito fazendo aquele bolo, porque eu já tinha em mente, sabe? Eu já tinha planejado, né? Que eu faria bolinho pra ela, as comidinhas, né? Eu já ficava olhando o tipo de comidinha de novo pra bebê, porque a Manu vai fazer 10 anos agora, então, né? Comidinha pra bebê a gente nem lembra mais como que é. E aí foi muito difícil, mas eu fiz aquele bolo, sabe? Mesmo chorando, eu fiz com muito amor. E cozinhar tem sido uma terapia, sabe? Principalmente assim, essa parte de doce. Da minha família, todo mundo fala que eu tenho uma mão boa, sabe? Pra doce. Todo mundo gosta. Bolo, sobremesa, essas coisas. Então, eu sempre que fico com a parte dos doces. E ó, o brigadeiro tá quase dando ponta. Vou deixar meio mole, né? Pra pôr em cima. E o processo de luto não tem sido fácil não, viu? O que tem me ajudado é a cozinha mesmo. É a cozinha. A terapia. Tá? A terapia eu tô fazendo desde o início, desde antes de eu engravidar eu já tava fazendo terapia. Então eu continuo, né? Já tem quase um ano aí, né? 8, 9 meses fazendo a terapia. E é uma coisa também que tem me ajudado muito. E eu tive que aceitar a tomar medicamento, né? Porque eu não tava tirando pijama pra nada, nada. Eu só trocava de pijama, sabe? Eu só trocava de pijama, um pelo outro. E aí começou a ficar difícil, sabe? Porque eu tenho a Manuela, tenho o Fernando.
E eles precisam de mim também, né? O Fernando, pra vocês terem noção, como ele é autônomo, ele não teve nem como guardar o luto dele. No dia seguinte, a gente chegou em casa no domingo, a gente teve alta no domingo. E na segunda-feira ele já teve que trabalhar. Ele já teve que meter a cara e ir trabalhar. Não tinha, sabe, como... Não tinha como parar. Porque o nosso dinheiro vem do trabalho dele, né? E o trabalho dele, quem faz a renda é ele, né? Ele que é o patrão. Então, assim, ele não teve como guardar o luto dele. E aí, pra eu poder melhorar, eu tive que aceitar, né? Passar pelo psiquiatra e e, e tomar o remédio, né? E é o que tem. Aqui já tá pronto. Agora eu dou uma esfriadinha aqui na pia, sabe? Dou uma esfriadinha aqui. E o bolo também já tá quase pronto. Ó, o bolo ficou pronto. Agora eu vou cortar e colocar a cobertura. E o que me ajudou mesmo foi a medicação, né? Porque eu já estava desenvolvendo síndrome do pânico, não conseguia sair de casa. Eu tinha a sensação de morte, sabe? Quando eu saía em lugar cheio, não conseguia ficar. Até o simples fato de pegar uma fila para pegar um pão na padaria, eu não conseguia. Era um tormento aquilo para mim. Muito difícil. Agora eu vou tirar 3 pedaços aqui e eu vou guardar aqui. Sabe por quê? Eu faço isso toda vez. Porque eu guardo para eu tomar de manhã com café. Ah, meu Deus, que delícia. Tá bem, olha isso. Olha, gente, tá vendo a fumacinha? Ai, dá água na boca. E... Ai, que delícia. Ó, aí eu guardo aqui. E amanhã, na hora do café da manhã, eu tenho um bolinho especial, sem cobertura. De manhã eu não consigo comer doce. Então, até o dia que eu fui, o dia do primeiro turno, eu vi que a coisa tava séria mesmo, porque eu não consegui ficar. Tinha bastante gente na minha sessão lá e eu não consegui ficar. Eu tive que chamar o Fernando pra ir embora, porque eu achei que eu ia cair dura. Da sensação ruim, sabe, que me deu. Aí foi a partir daí que eu aceitei passar no médico, né? E começar com a medicação. Porque eu tive que simplesmente abandonar a fila e ir embora às pressas. O mal-estar da síndrome do pânico é tão grande, é a sensação de morte, sabe? Quem tem síndrome do pânico, já passou por isso, sabe o que eu tô falando. E é terrível, é muito terrível. E aí eu comecei, né, com essas crises e não tava sendo legal, sabe? Nem eu tava me reconhecendo. Então, assim, começa a ficar um processo bem mais denso, muito puxado, né? Muito duro, né? E outra coisa também
que me afetou bastante foi a questão da minha família, né? Da parte da minha família, a parte do Fernando, todo mundo se dispôs, né? Todo mundo ficou do nosso lado, mas a parte da minha família foi bem diferente. Durante a minha gestação inteira eu fui muito criticada, né? Eles achavam que a culpa era minha do que estava acontecendo, falava que eu que não comia, que eu tinha que comer direito, que a neném não estava crescendo e era minha culpa, que alguma coisa eu estava fazendo de errado. Então eu recebi muitas, né, falas, né, onde eu era culpada, né, sobre o que estava acontecendo. Até mesmo chegaram a me falar que o que estava acontecendo comigo era uma retaliação espiritual, tá? Chegaram a me falar que o que eu estava passando era uma retaliação espiritual. E depois que a pessoa me falou isso, no momento eu tava tão. E foi num dia que eu tava já internada, porque eu passei um processo de internação de 10 dias, com 27 semanas, eu fiquei internada. E aí, essa pessoa foi lá me visitar, orar por mim. E aí ela falou isso. Falou que, olha, Raíza, o que você está passando é uma retaliação espiritual, né? Então, assim, no momento, eu já estava tão abalada que eu não tive o discernimento do que a pessoa estava me dizendo. Mas depois que ela foi embora, caiu, sabe, uma ficha? Caiu uma ficha. Aí eu fiquei pensando, então ela veio aqui me dizer que o Deus que eu acredito, ele tá me punindo por algo. Ele está me punindo, então eu tô sendo punida, né? Eu tô sendo punida. E aquilo ocasionou muitas crises em mim. Depois daquilo, eu já não tava bem, e aí foi só ladeira abaixo, sabe? Eu realmente desci rolando a ribanceira, porque quando eu cheguei em casa, eu não contei assim imediatamente pro Fernando, sabe? Eu soltei numa hora de estresse, aí eu falei pra ele, então realmente, né, deve ser, eu devo estar sendo punida, como a fulana foi lá no hospital e disse, né? Então quer dizer que é verdade, né, que eu tô sendo punida. E aí ele parou, o que você tá falando, né? Eu falei, a fulana foi lá e me falou que eu tava, que o que eu tô passando é uma retaliação espiritual, né? E aí as crises começaram a vir, sabe? Crises de ansiedade fortíssimas, e eu não tinha nem controle, porque eu ficava pensando toda hora naquilo, sabe? Eu tô sendo punida, então eu estou sendo punida. O que tá acontecendo com a Maria Fernanda é tudo minha culpa, E aí eu comecei a me culpar e a me afundar dentro da minha culpa, sabe? E precisei trabalhar muito isso. Precisei conversar muitas vezes sobre isso com a minha terapeuta. Muitas vezes mesmo, sabe? E conversei com a minha médica. Minha médica, não, isso não tem nada a ver com retaliação espiritual. Isso é uma condição, né? É uma condição. A Maria Fernanda está assim. Aconteceu isso com ela, simplesmente aconteceu. E é uma coisa que não tá no nosso poder,
né? Ainda mais a gente que é controladora, a gente controla o tempo, controla o dia, controla, né? A gente tá ali, tem o nosso calendário, a nossa agenda, tudo, né? Tudo anotado. Amanhã eu tenho que fazer isso, quantas coisas começam a fugir do nosso controle? A gente começa a ficar perdida, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando as coisas saem do meu controle, eu começo a ficar meio perdida. E, e era uma situação que eu não tinha o controle. Eu podia comer o boi inteiro, nada ia mudar, sabe? Eu fiz até suplementação, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ah, não foi? Ah, tá aqui. Ó, eu tomei latas disso aqui, é um suplemento, ó, Nutren Just Protein. Proteína, sabe? Whey isolado. Eu tomei latas disso aqui. Procura o preço disso aqui na internet. É caríssimo isso aqui. Eu tomei latas disso aqui. Tomava 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, sabe? O que mudou? Não mudou, sabe? Aconteceu o que tinha que acontecer, né? Eu fiz a minha parte, os médicos fizeram a parte deles. E assim foi, né? E é difícil pensar, sabe? Sobre isso. Agora, no dia de finados, foi a pior sensação que eu tive. Uma das piores, né? De entrar num cemitério sabendo que eu tinha um pedacinho lá dentro. Às vezes não, né? Eu não sou de ir em cemitério, não gosto, porque eu tenho muita sensibilidade, então não é um local bom pra mim. E agora no feriado de finados, eu fui no cemitério e foi totalmente diferente, sabe, das outras vezes que eu já havia ido. Eu entrei lá e fui buscar a sepultura da minha filha. É uma sensação estranha, né? É uma sensação muito estranha. De chegar na frente lá do túmulo e a ficha, sabe, cair de que, ó, é o meu pedacinho que tá aí, sabe? É o meu pedacinho que tá guardado aí. E eu não fui, né, no dia que enterrou ela, porque eu tava internada, mas eu e o Fernando, a gente tinha optado por não fazer velório, nada disso. O que aconteceu foi que a família dele foi acompanhar, para vocês verem, a família dele estava lá acompanhando, né, dando o apoio para ele. A minha família não tinha uma alma lá, não tinha. E até hoje, 2 meses e meio depois, praticamente, ninguém me ligou. Ninguém nem me ligou para saber o que aconteceu. Se eu tô viva, se eu morri junto. Ninguém nem fez questão, sabe? Mas pra me julgar foi 8 meses. 8 meses de julgamento. Mas depois que a Maria Fernanda morreu, sumiu todo mundo. Então, eu aprendi também que família é quem tá com a gente. Não é só porque corre sangue, o sangue deles em mim, que somos pertencentes. É estranho, né?
É muito estranho. A minha própria família me abandonou, né, nesse momento que eu realmente precisei, né? Mas a família dele tava lá. Tava lá. E isso é uma coisa que ainda não tá bem resolvido em mim, sabe? Eu ainda fico muito triste quando eu penso sobre isso. Que, que eu fui abandonada, né, pela minha família no momento que eu realmente precisei. Mas é isso, né? É a vida. Agora eu vou comer um pedaço desse bolo e vou descansar um pouco. Porque hoje é sexta-feira, eu já limpei a casa. Agora eu vou aproveitar, vou comer um bolo, assistir alguma coisa, esperar a Manu chegar da escola. Então é isso, pessoal. O processo de luto não é um processo fácil, tá? Não julga as pessoas que você encontra e que você sabe que está passando um processo de luto. Não julga essa pessoa. Dentro dela existe um vazio tão grande, mas tão grande, que nada do que você fala preenche, sabe? As palavras das pessoas se tornam vazias como o nosso sentimento, sabe? A gente não consegue compreender, sabe? Principalmente nas primeiras semanas, no primeiro mês. O primeiro mês parece que um mês era um ano pra mim. Durou muito, foi muito pesado. E agora que eu tô melhorando. Então, assim, não julga quem tá passando por um luto, tá? Independente, né, se é filho, se não não cabe, sabe? Se você não tá passando, não julga, porque a cabeça da pessoa bagunça, 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 bagunça tudo, tá? Então é isso. Eu vou fazer um vídeo também mostrando o que eu fiz com o cabelinho da Mafer. Lá na maternidade, eles colheram uma mechinha, né? 2 mechinhas do cabelinho dela. E eu vou mostrar pra vocês o que virou essas mechinhas, tá bom? Então, obrigada por ter ficado aqui comigo e até mais.